Vamos falar aqui então sobre os adoçantes. Você sabe o que é o adoçante e como usá-lo? Essa é a nossa perguntinha de hoje para você participar junto conosco. Mas quem responde é a Giovana, ela é nutricionista, ela vai dar uma força aqui para a gente com relação ao uso do adoçante, que a gente precisa ter muita atenção, tá certo? Vamos então, o que são os adoçantes? Então, os adoçantes, eles são compostos que possuem edulcorantes na sua composição. E esse edulcorante é o que vai proporcionar aquele sabor doce ao alimento, porém com uma baixa quantidade de caloria. Então, assim, quando a gente fala em adoçante, tem os adoçantes artificiais, que são aqueles à base de ciclamato, sacarina, aspartame, a própria sucralose, né, que hoje é considerado como adoçante artificial, e tem os adoçantes naturais, tá? Então, por exemplo, a gente tem a estévia, que é extraída da folha de uma planta, que é um adoçante natural e menos prejudicial à nossa saúde. Que seria esse daqui, então, o ideal. Sim, nós temos alguns adoçantes na base líquida e outros tipos em pó, por exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes é vendido no mercado, por exemplo, um adoçante, ele tem uma mistura de vários compostos. Então, por exemplo, eu falo que ele tem a estévia, mas junto eu tenho um ciclamato, eu tenho uma sacarina. E o ciclamato e a sacarina, eles contêm sódio na sua molécula. Então, por exemplo, o uso indiscriminado desses adoçantes por pessoas leigas e que possivelmente, por exemplo, podem ter uma hipertensão, é prejudicial. Por quê? Porque eu tenho sódio na molécula, né, na sua estrutura. Então, eu tenho sacarina sódica, ciclamato de sódio. Então, além de tantos outros efeitos prejudiciais, esse é mais um. Agora, tem pessoas que usam adoçante o dia inteirinho, não é? E sem estar atenta a essas observações que você nos falou agora. Pode acontecer com uma pessoa que usa um adoçante o dia inteiro, para café, para adoçar suco, enfim. Sim, a gente tem que, assim, especificar que tipo de pessoa que é essa. É um diabético que necessita do uso desse adoçante ou é uma pessoa que não tem essa patologia? Porque o que acontece? Hoje em dia há um uso indiscriminado do adoçante, porque as pessoas realmente querem consumir alimentos sem calorias. E aí elas caem nesse risco de estar consumindo esses compostos artificiais sem calorias, só que nós temos receptores de açúcar na língua, no cérebro e no intestino. Então, quanto mais adoçante eu consumo, mais eu vou ficando resistente, mais esses receptores se saturam e mais eu vou querer buscar esse açúcar e mais ele vai ser absorvido na forma de glicose. Então, a pessoa que passa o dia inteiro com light diet sem necessidade, chega no fim do dia, o cérebro dela está precisando de açúcar. Então é aí que as pessoas falam, eu não consigo seguir nenhuma dieta porque chega no fim do dia, eu estou com muita vontade de comer açúcar. Mas realmente ela se privou e ela não tinha necessidade. Então se ela tem um equilíbrio ao longo do dia, ela consegue manter o peso dela. Pois é, a gente tem aqui a nossa produtora, vem cá, a Juliana, é um caso desse. Você usa adoçante o dia inteiro, é isso? Então, na verdade, quando eu fui fazer reeducação alimentar, que eu estava com já sobrepeso, foi indicado que eu tirasse do café, que eu gosto muito do café, que eu usasse o adoçante, então, a partir daí, né? Então, assim, a doutora foi falando, eu fui pensando em algumas coisas. Por exemplo, o suco, quando eu posso, eu tomo ele natural, sem açúcar, sem nada, sem adoçante. Quando eu acho que ele está um pouco amargo, eu vou usar o adoçante, que foi o que foi indicado no meu caso. Daí, me alimento de fruta, né, nos intervalos, 10 horas da manhã, né, que é o intervalo intermediário entre o café e o almoço. À tarde também procuro a fruta. Só que essa necessidade que ela falou do açúcar no fim do dia é horrível, desesperadora. E você sente mesmo essa necessidade? Dá vontade de comer uma lata de brigadeiro. Se me entregar na minha mão, eu como uma lata de brigadeiro no final do dia. É uma necessidade absurda do doce, muito grande. Eu já sou fã de doce. E aí fica, no final do dia, dá essa vontade muito louca mesmo de comer o doce. Pois é, confirmado então, né? A pessoa que usa adoçante vai viver essa experiência da Juliana. Obrigada, viu, Ju? Para ilustrar bem o que a gente está falando, né? E outra coisa que ela falou, foi recomendação médica. E a gente vê isso mesmo. Muitas vezes a gente vai ao nutricionista, uma reeducação alimentar, enfim.
é indicado o adoçante. Agora, o que que a pessoa precisa observar na hora de comprar o adoçante? O que que ela tem que ver? Lê lá o rótulo, o que que não pode ter nesse adoçante que ela vai consumir. Sim, a gente tem sempre que pensar que, às vezes eu quero um efeito imediato, mas a gente tem que pensar no efeito a longo prazo. Qual é o malefício que esse adoçante vai me trazer? A gente já sabe que eles trazem efeitos tóxicos, cancerígenos, algumas desordens neurológicas, né? Então eu sempre peço para o paciente estar lendo o rótulo e ver o que que ele contém, né? Então, se são aqueles adoçantes mais prejudiciais, banidos em alguns países, para evitar. O adoçante, ele só é indicado em caso de diabetes. E isso é uma coisa que muitas pessoas, elas podem estar em casa pensando, poxa, eu tomo tanto adoçante, eu não sou diabético. Adoçante, ele foi feito para o diabético. O problema é que nós queremos alimentos que não contenham calorias e muitas vezes esses alimentos, eles vêm com toxinas, né? Tá. Então, assim, a gente tem alguns tipos de açúcares, por exemplo, o açúcar mascavo. Que pode ser substituído. Sim, o açúcar mascavo, ele é um açúcar que não é refinado, ele é diferente do açúcar refinado, ele contém um pouco mais de vitaminas, minerais, ferro. Hoje em dia tem um açúcar que é um açúcar que ele é novo, né, no nosso país, mas ele já é muito usado na Ásia, que é o açúcar de coco. É um açúcar que ele é retirado do néctar, do líquido das flores da palma do coco. Ou seja, esse aqui é um açúcar do coco, é um açúcar que ele contém calorias, ele poderia ser usado por nós, pela Juliana, né, pela produtora, moderadamente, claro, porque é um açúcar que ele tem calorias, mas ele é mais natural, ele não é tóxico, tá? Nós temos a estévia, é um adoçante que ele é natural e é um adoçante que tem baixíssima caloria, é um adoçante que ele é usado para diabéticos, então, para optar por um adoçante mais natural, nós indicamos a estévia. Então, quem tem diabetes também pode usar esse daqui? Sim, pode usar a estévia. Tá, ok. Aqui. Ah, no caso aqui ela está em pó, Estão me mandando né? virar o copo, meu Deus, o que é para fazer? Aqui, ó, para mostrar, não é, esse adoçante. E sempre ler o rótulo, porque às vezes vem, por exemplo, estévia acrescida de ciclamato, estévia acrescida de sacarina, tá? Então tem que sempre olhar, a estévia pura? Isso, porque esse é o natural. Sim, é o natural. Okay. Mas o que a gente tem aqui que pode substituir? Então, nós temos aqui, como eu te falei, né, o açúcar do coco. Tá. Hoje em dia já existe o açúcar fit, que é um açúcar que está na moda, tá? É um açúcar que tem sacarose, que é o açúcar de mesa, acrescido de sucralose, tá? Então, só que é um adoçante artificial também. A sucralose, ela tem moléculas de cloro na sua estrutura, então ela acaba sendo artificial e prejudicial. Tá? É um assunto assim bem longo que daria para falar bastante, tá? Mas a sucralose também é um açúcar artificial que não é bom. Nós temos para adoçar, por exemplo, para melhorar a palatabilidade, a tâmara. Hoje em dia tem açúcar da tâmara, tá? Nós temos ameixa e tem açúcar de beterraba. São açúcares assim que ainda não estão sendo comercializados aqui no nosso país. Mas, por exemplo, nós podemos usar a tâmara para poder adoçar, mais um suco, sem a necessidade tanto de açúcar, a ameixa, a canela, que é excelente, por exemplo, para quem quer perder peso, né? Ela melhora a sensibilidade da insulina. Olha, tá? que interessante. Então assim, para quem quem é diabético, então a canela é interessante para colocar a canela é interessante. Suco. Sim, tanto a canela em pó, quanto a canela em pau na forma de chá. Você pode, por exemplo, fazer um suco e usar o chá, né, a canela feita em chá e usar o líquido, né? Então esse chá de canela para poder fazer um suco, aí você bate uma fruta junto. Essa canela, ela vai substituir o açúcar ou vai dar um tempero? Ela dá um tempero, exatamente, assim como outras especiarias. Por exemplo, a gente pode usar o gengibre, a gente pode usar o cravo em pó, tá? Então, assim, a gente tem essas outras especiarias que vão dar palatabilidade e vão melhorar a sensibilidade da minha língua, das papilas gustativas, né, desses receptores na minha língua, sem aquela necessidade tão grande pelo açúcar. No caso da Juliana, que veio aqui e disse que está, né, usando adoçante indicado para dieta, enfim,
O açúcar de coco pode substituir bem isso? Sim, por exemplo, ela disse que ela tem uma necessidade muito grande de açúcar no fim do dia. Se ela controlar esse açúcar ao longo do dia, né, seja na forma, não necessariamente eu vou comer o açúcar do coco, mas outros alimentos que contenham açúcar, ela não vai ter tanta voracidade, tanto apetite pelo açúcar no fim do dia, que é quando cai a minha serotonina e realmente o meu organismo ele já busca por um açúcar, né, pelo açúcar. Então, assim, ela poderia usar o açúcar do coco, já que ela é uma pessoa que faz um acompanhamento com o nutricionista, então ela já consegue regular mais a ingestão, os alimentos certos que ela vai comer. Então, ela poderia, no caso, como ela não é diabética, ela poderia entrar com açúcar, o açúcar do coco. Porque daí você toma o adoçante, você coloca o adoçante nas refeições, mas no fim você está com vontade de comer açúcar lá, né? Se você usa esse aí, enfim. Agora, se você usa os naturais, você não vai ter tanto desejo de açúcar lá no fim. É isso? Exatamente. Tá. Então, por exemplo, a pessoa que usa muito adoçante, os receptores da minha língua, eles vão ficando saturados. Então, você pode perceber que você usa 5 gotas, daqui 6 meses você está usando 10. Ou se você usa um sachê, você está usando 2, 3. Por quê? Porque você vai saturando, você vai buscando mais por aquele açúcar. Só que tem os efeitos tóxicos, né? Que a longo prazo são realmente prejudiciais para o nosso organismo. Não só isso, mas várias outras coisas que pode surgir com o uso do adoçante. Sim, inclusive a obesidade, né? A gente sabe que o uso de adoçante desencadeia, sim, a obesidade. Olha só, e você está tomando para dieta, hein? Pois é, cuidado, olha o risco. Aí a gente tem aqui a Nilza. Vem cá, Nilza, por favor, bom dia. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. A Nilza já é o contrário da Juliana, né? A Nilza já praticamente não usa açúcar, tudo natural, é isso? Isso mesmo, eu fiz a opção, porque ano passado eu fiz o exame, minha glicose estava 105, e a minha médica se assustou e falou assim, olha, você vai fazer a opção de tomar um adoçante. Eu fiquei só tomando o adoçante, mas depois eu vi que o adoçante também não estava me fazendo bem, porque eu não conseguia baixar a quantidade da glicose. E uma amiga minha, a Rosiane Marques, ela falou assim para mim, eu não tomo adoçante nem tomo o açúcar. Daí eu falei, como você consegue? Ela falou assim, faz a opção. Na primeira vez você vai sentir amarga a boca. E foi isso. Primeira vez que eu fui tomar o café sem açúcar, horrível. Exatamente, porque ela já vinha acostumada, ela já estava acostumada com aquele sabor do adoçante. O nosso corpo, assim que você tira o adoçante, ele leva um tempinho, né, para voltar ao normal, para você poder sentir novamente o sabor dos alimentos, né? Então, muitas vezes eu tiro o adoçante e continuo sentindo tudo amargo. Mas é uma questão de persistência, de tempo. Por quê? Porque eu vou reestruturar, reorganizar, recompor os meus receptores na minha língua. E a opção que ela fez, que você fez, realmente é a melhor, porque você não está usando açúcar e nem adoçante. Então, você consegue sentir muito mais o paladar das coisas, né? Você vai controlar a sua glicose, a sua glicemia e você vai, por exemplo, sentir o sabor do café, né? Então, café tem que ser sem adoçante. O suco, a gente tem tantas frutas doces, né? Manga, banana, né? Melancia, a gente tem tantas frutas, né? Com poder doce, e a gente pode usar delas à vontade. E hoje, assim, no meu trabalho, na minha casa, quando eu vou tomar um café, as meninas já falam, a Nilza toma sem açúcar e sem adoçante. Então hoje eu posso perceber o sabor do café e o sabor da fruta, do suco da fruta sem o adoçante. Porque antes eu achava ruim, mas hoje eu já acostumei. Então, e você se sente bem hoje? Me sinto bem, tendo açúcar e não tendo. O adoçante, o açúcar, eu me sinto bem. E as taxas melhoraram. E a minha taxa agora está 85. Tá vendo? Olha, realmente baixei bastante. E você consegue... quanto tempo você levou, mais ou menos, para você se adaptar, né, ao suco, sem açúcar, o café, enfim? Quanto tempo você levou? Uma semana. No caso de uma semana eu já fui adaptada. Porque o primeiro dia foi horrível. Como eu falo, o primeiro dia é o crucial. Aí, segundo dia, você está meio assim querendo desistir. Terceiro dia, desistir. Quando é no quinto dia, assim, você já está... O gosto do café na boca, sem o açúcar, sem o adoçante, é uma delícia. Então, assim, uma semana já... É um caso de sucesso e de vitória. Realmente, eu falei pra minha amiga, nossa, Rose, é muito bom sem açúcar mesmo o café. E agora... Então, hoje, eu tomo, assim, quando eu saio em missão, que o pessoal já oferece café adoçado, no caso dos mineiros, eu não vou fazer assim, eu tomo, mas já sinto diferença. Sim, esporadicamente, mas ela já sente diferença, realmente, porque ela já treinou o paladar dela.
Parabéns. Parabéns. Deus abençoe. Obrigada pelo seu testemunho, viu? Olha que legal, gente. É possível, então, não é? A gente é muito mais saudável, Sim, não é? com certeza. Agora, a gente tem uma cultura mesmo de açúcar, de adoçar tudo e às vezes não tem necessidade. Sim, não tem necessidade. A gente também tem que levar em consideração que tem muitos alimentos que a gente compra, ele já vem adoçado com frutose invertida, tá? É um tipo de frutose que na década de 80 surgiu nos Estados Unidos em substituição à sacarose. Então, por exemplo, barrinha de cereal, bebidas gaseificadas, suco de caixinha, os cereais matinais. Então, todos eles têm glicose de milho, xarope de milho, que são realmente maléficos para a nossa saúde. Tá? Eles podem aumentar triglicérides, piorar os níveis de colesterol, elevar ácido úrico, que pode, consequentemente, causar um problema renal. Então, a gente, assim, esquece que muitos produtos que a gente consome já vêm adoçados também, né? É verdade, gente, que coisa, né? Mas vamos aqui, então, te ajudar aí com relação um suco que você pode fazer em casa e não vai precisar de açúcar. Então, essas orientações é muito importante, né, Giovana? Porque realmente a gente não lê muito rótulo, né? A gente esquece de ler os rótulos e aí, olha para você ver, a barra de cereal que muita gente usa para dieta, tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado, sim. E principalmente porque as pessoas usam esses lanchinhos mais fáceis nos intervalos, que é quando o nosso já hormônio... tá prontinho, né? Só tirar da embalagem. E a grelina, que é um hormônio que estimula mais a fome, justamente eu estou buscando por esse alimento que ele não bloqueia a minha insulina, né? Então a pessoa fica realmente com mais vontade de comer e não tem saciedade, né? Vamos mostrar o suco, então, que a gente pode fazer em casa, né? E de uma maneira bem mais saudável, né? Sem uso de açúcar, a gente vai usar aqui adoçante. a manga, tá? A manga e o mamão. Manga e mamão. Vamos usar a tâmara também para adoçar, tá? E um pouco de água. Essa também é uma solução legal, usar da própria fruta, o açúcar da própria fruta, não é? Sim, a gente vai... O ideal mesmo é consumir a própria fruta, tá? Sempre por causa das fibras, dos compostos bioativos, tá? Então, o ideal é sempre consumir a fruta. A tâmara, o ideal seria que ela fosse pré-hidratada, porque ela é um pouquinho mais dura, ela é um pouquinho mais consistente do que a ameixa, tá? A gente vai usar a tâmara aqui para poder adoçar, tá? E a gente vai usar também um pouquinho de canela, tá? E a canela... A canela em pó, uma pitadinha de canela. Vocês viram aí que a canela é muito bom até mesmo para ajudar no processo aí do metabolismo, né? Isso é uma notícia boa. E para os diabéticos também, a canela é muito bom. Sim, tanto na forma em pó quanto em chá mesmo. Né? Vamos tentar aqui, ó. Deixa a Juliana tentar aí, ô Giovana. Pois é, gente, olha, então, essa substituição da fruta como adoçante, por exemplo, a tâmara. Você usou a tâmara por quê? Porque ela é mais docinha, é Sim, isso? a tâmara ela é bem docinha. Já existe açúcar da tâmara, né? É difícil encontrar, mas já existe açúcar da tâmara. Então a gente usa a tâmara mesmo, por isso que é bom a gente hidratar ela, para ela ficar um pouquinho mais molinha, tá? Ameixa, tem gente que usa uva passa. Então, assim, você está dando um poder mais doce, né? Sem a necessidade de colocar o adoçante ou o próprio açúcar. Mas sempre lembrando que o ideal mesmo é a gente comer a fruta, por causa das fibras, dos compostos bioativos. Mas quem não gosta de tomar um suco de vez em quando, né? Agora, outro assunto sério é que, por causa da obesidade, principalmente infantil, a gente vê crianças também já com adoçante. Então, realmente, né, a gente, assim, preza por aquilo que é mais fácil, né? Então, assim, o ideal seria realmente a gente fazer um trabalho de educação alimentar, a gente trabalhar com os alimentos. A gente nunca pode substituir alimentos industrializados por aqueles que são alimentos vivos, né? Então, infelizmente, as nossas crianças, elas já têm problemas de pressão alta,
né? E aí tomam mais adoçante, dependendo do adoçante, é um adoçante que predispõe à hipertensão. E realmente é uma toxina. Quando a gente fala em obesidade, a gente está falando em inflamação, né? Se o meu organismo está inflamado pelas toxinas, seja agrotóxico, corante, conservante, adoçante, eu vou ter muito mais dificuldade em perder peso. Ok. A gente viu aí o suco, né, que ela usou, a gente vai terminar de bater aqui. Mas a gente usou o mamão, a manga e a tâmara. Qual que é a outra opção de suco também? A gente viu aqui a banana. Sim, a banana, ela tem, né, a banana docinha, a gente pode usar tanto a banana nanica quanto a banana prata. Para incrementar, a gente pode sempre usar, por exemplo, manjericão, a gente pode usar salsinha, a gente pode usar as folhas, né, o hortelã. A gente pode incrementar com cenoura, com beterraba. Então, assim, a gente tem a beterraba, já existe açúcar da beterraba, né? Então a gente pode incrementar com esses tubérculos, cenoura, beterraba, para poder aumentar o poder doce, né, desse meu suco, sem a necessidade de eu estar colocando açúcar. Ou seja, gente, olha só, a gente quis trazer para você porque a gente tem percebido, tanto nos consultórios como no dia a dia, pesquisas apontam também, o uso indiscriminado aí do adoçante. Mas para lembrar você que o adoçante, né, usado de forma assim, à vontade e sem uma orientação, pode causar, sim, problemas com a sua saúde. Por isso, a gente já te deu a dica aí, né? Prefira sempre coisas naturais, que é o indicado sempre, não é, Giovana? Sim. E o cuidado, então, com relação ao uso do adoçante. Você já tem tudo aí, você que está chegando agora. Essa entrevista vai, né, para o nosso Facebook também, facebook.com/manhãviva, que você pode ouvir e tem umas orientações muito importantes para você que gosta muito de adoçante, tá certo?